Olá, alunos! Nesta apresentação aula, nós teremos o conteúdo da VI de vocês do segundo trimestre, ok? Os capítulos 9 e 10, com as condicionais 2 e 3. Nós já havíamos visto anteriormente, nos capítulos anteriores, as condicionais 0 e 1, e agora a gente vai finalizar esse conteúdo das condicionais com a 2 e a 3. Bom, second conditional, it is about unlikely situations, imaginary situations, hypotheses and dreams. Então, a condicional 2, ela traz ali um sentido de situações improváveis de se acontecer. Situações imaginárias, hipóteses e sonhos, devaneios, quando você pensa em uma situação que não existe no seu presente. A forma dela, a estrutura dela é com a condicional, não é? Ou seja, a if clause, a sentença do if, com os verbos, com o tempo verbal no passado simples. E a nossa segunda sentença, que seria a consequência, o resultado desta condição, ela precisa do modal, certo? De um modal no passado, e, obviamente, o verbo no infinitivo, na forma base, sem nenhuma modificação. Por quê? Porque o verbo modal ele não pode se modificar, ele não pode ser conjugado, e ele também não conjuga o verbo de ação que vem o acompanhando. Então, quais são os verbos modais que expressam, que podem ser utilizados no passado? Eu tenho would, should, might e could. Percebam que o would ele está ali maior, ele está em caixa alta. Por quê? Porque o would ele é o verbo modal que expressa condição. Ele é aquele verbo que, junto de um verbo de ação, ele vai apenas conjugar este verbo com aquele sufixo do ia, Então, por exemplo, no nosso primeiro exemplo, eu tenho would buy, compraria, would say, falaria, would pass, passaria, would call, ligaria. Essa colocação do ia, ela mesma já expressa essa condição, Esse algo imaginário, essa situação imaginária. Lembrando que o passado simples, os verbos no passado simples, a conjugação do passado simples, é aquela que nós temos dois tipos de verbo. Os verbos regulares, que são aqueles que trazem como sufixo o D, o ED e o IED, e os verbos irregulares, que são aqueles que não vão seguir uma regra, não tem norma para sua escrita. Então, eles podem variar muito do verbo na forma base. Exemplos: If I won the lottery, I would buy a big house. I probably won't win the lottery. Então, entre parênteses, eu tenho essa pequena explicação do porquê que eu estou usando a condicional 2. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, I would buy a big house. Eu compraria uma grande casa, uma casa grande. I probably won't win the lottery. Eu provavelmente não vou ganhar na loteria, não ganharei na loteria. Por quê? Porque ganhar na loteria é uma situação improvável, é imaginária, é apenas uma hipótese. If I met the Queen of England, I would say hello. Se eu encontrasse a rainha da Inglaterra, eu diria oi. She would pass the exam if she ever studied. She never studied, so this won't happen. She would pass the exam, ela passaria no teste, na prova, if she ever studied, se ela pelo menos, se ela ao menos estudasse. Por que essa situação ela é improvável? Porque ela nunca estuda, she never studies, ela nunca estuda. Isso não vai acontecer, ela não vai passar nesse teste. If I had his number, I would call him. I don't have his number now, so it's impossible for me to call him. If I had his number, se eu tivesse o número dele, I would call him. Eu ligaria para ele. Por que essa situação ela é apenas imaginária? Porque eu não tenho o telefone, então eu não posso ligar, ok? Vamos verificar que eu tenho sempre junto com o if,
certo? Sempre na minha if clause eu tenho o passado simples e na minha consequência, não é? No meu resultado, eu tenho o would com algum outro verbo. Professora, eu posso utilizar apenas o would sempre? Sim, o should, o might e o could, cada um deles tem um significado, uma expressão diferente, não é? Então eu preciso ter cuidado ao utilizá-los. Já o would não, como eu falei, ele apenas vai adicionar essa ponta, né, essa ideia de situação hipotética, imaginária, ao meu verbo. Compraria, diria, estudaria, passaria. Então, o would pode ser sempre utilizado sem que eu perca muito sentido na minha sentença, tá bom? We can use were instead of was with I and he, she, it. This is mostly done in formal writing. Um ponto interessante, um ponto que a gente precisa lembrar é que na segunda condicional eu uso, ao invés de was, a conjugação were junto com I, he and she and it, ok? Porque, gente, ó, vamos lembrar que a conjugação correta do verb to be no passado seria I was, he, she, it was. Porém, aqui, nesses exemplos, nessas colocações da segunda condicional, o que muda? Por que ao invés de was eu uso o were? Nesses exemplos, é como se o I, não é, que é o meu sujeito aqui nas orações, ele estivesse se colocando no lugar de outra pessoa. Quando eu tenho esse tipo de colocação, esse tipo de estrutura, né, de sentido, então, ao invés de was, eu utilizo o were. If I were my sister, I could go out alone. Se eu fosse minha irmã, eu poderia sair sozinha. My sister is older, so she can go out alone. A minha irmã ela é mais velha, então ela pode ir, não é? Ela pode sair sozinha. If I were you, I wouldn't go out with that man. I think he's dangerous. Se eu fosse você, não sairia com aquele homem. Eu acho que ele é perigoso. If I were a boy, I could understand. Lá retirada daquela música da Beyoncé, né? If I were a boy. O nome da música já está utilizando ali a condicional, né? If I were a boy, ok? Sempre então utilizando o were e dentro da nossa consequência, um dos modais no passado com o verbo na forma base, ok? Could go, wouldn't go, could understand, ok? Já a terceira condicional, ela é a última condicional. Logo, ela é a condicional da situação impossível, ok? Expresses something in the present which is impossible because the condition is in the past. Por que a minha situação agora ela é impossível? Porque a minha condição ela já passou, ela está no passado. Logo, eu não posso retornar a este passado para que eu realize a condição, ok? A minha situação, por isso, é impossível. Ela também vai expressar regret and criticism, que seria o arrependimento e a crítica a algo que eu fiz ou deixei de fazer neste passado, ok? A forma agora vai mudar também um pouquinho. Junto com a minha if clause, eu uso o past perfect. O past perfect é aquele que tem o uso do auxiliar had e o verbo principal no particípio. O particípio também, gente, tem verbo regular e verbo irregular, ok? A minha consequência, eu também continuo utilizando o passado, não é? Os modais no passado, e o meu verbo principal acompanha o present perfect, ou seja, eu utilizo o have, o auxiliar have ou has, e também o particípio, né? O verbo principal no particípio. Por que eu coloquei aqui present perfect? Porque junto com o modal, como eu já falei anteriormente,
junto com o modal, eu não posso conjugar o verbo. Logo, eu não posso utilizar o auxiliar no passado. Eu vou ter que utilizar esse auxiliar no presente, né? O have, sem nenhuma modificação, ok? Então, os verbos modais no passado, would, should, might and could. E o passado perfeito é o had com o participle, o present perfect é o have com o participle também. Exemplos. If she had studied, she would have passed the exam. But really no, she didn't study, so she didn't pass. If she had studied, se ela tivesse estudado, she would have passed the exam. Ela teria passado no exame. Mas, but, we really know she didn't study. Nós sabemos que ela não estudou, and so she didn't pass. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. But I did eat a lot, so I felt sick. If I hadn't eaten so much, se eu não tivesse comido tanto, I wouldn't have felt sick. Eu não teria me sentido mal, não teria me sentido doente. But I did eat a lot, mas eu comi muito, so I felt sick. Então, eu me senti mal, eu me senti doente. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. If we had taken a taxi, se nós tivéssemos pego um táxi, we wouldn't have missed the plane. Nós não teríamos perdido o avião, o voo. Então, nos 3 exemplos, a gente consegue ver com perfeição que todas as ações, todas as condições, elas estão no passado, elas já foram, já aconteceu, eu já perdi aquela oportunidade. Logo, a minha consequência, o meu resultado, ele é impossível, né? Eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais obter esse resultado, essa consequência. E todos eles têm ali um quê de arrependimento ou de crítica, não é? If she had studied, she would have passed the exam. Se ela tivesse estudado, ela teria passado no teste, não é? Então, eu estou fazendo ali uma crítica. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Se nós tivéssemos pego o táxi, nós não teríamos perdido o avião. É um arrependimento. Nós deveríamos ter pego o táxi, porém nós não pegamos o táxi. Só finalizando a frase anterior, que eu passei aqui o slide sem querer, tá bom, gente? Bom, aí nós entramos nos exercícios de gramática, nos exercícios gramaticais. Então, vocês têm o primeiro exercício lá na página 14, certo? Vocês têm o Essentials com toda a explicação, com o Language Reference do uso do were ao invés do was. E aí nós temos o número 1, Complete the sentences with the correct form of the verbs. Use the second conditional. É claro que vocês vão preencher, não é? Completar todas as sentenças dentro da condicional 2. Vocês têm entre parênteses os verbos a serem utilizados, então verifiquem, não esqueçam de verificar se esse verbo ele é regular ou irregular, se você vai completar com o passado simples ou com o modal, ok? Bastante atenção. Number 2, write conditional sentences based on the situations below. Então, você vai ter uma situação. A partir dessa situação, você vai criar a sua condicional. A sua second condition, né? Certo? A condicional 2, ok? Já na página 23, nós temos o Test Your Skills com a number 1, 2, sobre as condicionais, certo? Nessa página, vocês vão ter todas as condicionais, a primeira, a segunda e a terceira, ok? Number 1. Considering all the conditionals that we've studied in the last chapters, match the sentences so that the results make sense. Então, vocês têm 2 colunas, certo? Um com a letra A, B e C, e vocês vão ler a outra coluna para que vocês façam a relação entre elas, completando as condicionais com os seus resultados perfeitamente, né? Completando a condicional 1, 2 e 3.
Number 2, complete the sentences accordingly. Use the verbs in parentheses. Então, vocês têm separadamente frases para a primeira condicional, frases para a segunda condicional e frases para a terceira condicional. Todas elas têm entre parênteses o verbo correto que você deve utilizar. Não esqueça de ir na segunda e na terceira condicional verificar se esse verbo ele é regular ou irregular, ok? E depois a gente tem um último que tem as condicionais misturadas, certo? Um mix da primeira, segunda e terceira condicional. Também prestem bastante atenção. Leiam a frase inteira para que vocês tenham a ideia se essa condicional ela é 1, 2 ou 3. Ok? Não esqueçam também de finalizar o restante das atividades do capítulo 9 e do capítulo 10, né? Todos os outros exercícios, eles são análises textuais. Então, você vai ler o texto e, em cima da análise textual, responder as perguntas, sejam elas de questões objetivas ou subjetivas, né? Onde você vai ter que responder, né? Descrever, enfim, ok? Então, esse é o nosso conteúdo para VI. Eu espero que tenha ficado bem claro. Caso você ainda tenha alguma dúvida, pode me mandar a sua dúvida por e-mail ou no nosso grupo do Telegram, certo? Em breve, eu disponibilizarei dentro da sala Google o dia, a hora certinho da avaliação de vocês, já que nós não teremos tempo para fazer essa avaliação presencialmente, não é? Nós não teremos esse tempo. Em algumas turmas eu nem vou conseguir chegar para dar essa aula, não é? Então, está disponível aqui, vai ficar disponível para vocês essa aula. Vocês têm o livro, certo? Estudem para VI. De novo, qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é isso, ok? Bye, bye!